Teste, teste. Provavelmente ele tá. Acho que um slide vai ficar assim. Tudo certo? Perfeito. Vamos começar então. Bom, pessoal, trouxe aqui uma breve conversa sobre robótica autônoma e o como que essa nova abordagem está começando a impactar a logística e como que isso, qual é a perspectiva disso no futuro próximo, né? Então essa é a nossa temática aí de hoje. E um grande ponto aí, né, dessa palestra vão ser esses robôs de serviço, como esse que está aqui no palco. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no final da palestra, como funciona, como que normalmente é aplicado e como isso é normalmente comercializado, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E bom, vou começar me apresentando. Eu sou o Lucas Assis, eu sou CTO da Syncar Autonomous, é uma empresa brasileira que hoje exporta robôs autônomos para o Canadá e para a Irlanda. E hoje a gente está ali, como eu vou mostrar para vocês, na vanguarda da utilização desse tipo de robôs, na vanguarda da utilização desses robôs, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então essa vai ser a temática aí da nossa palestra. E bom, quem sou eu? Eu sou engenheiro eletricista, eu sou mestre em ciência da computação pela UFG e doutorando em ciência da computação também pela UFG, né? Além disso, desde aí de 2016, mais ou menos, eu venho pesquisando inteligência artificial, sou instrutor do NVIDIA Deep Learning Institute e professor do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, né? Tentando aí divulgar mais formas de utilização da inteligência artificial, principalmente aplicada à robótica e a veículos autônomos, né? E eu sou um hobbyista e grande entusiasta de tecnologia. Então é um prazer estar aqui falando sobre isso para vocês. E bom, para quem está nos assistindo ou quem está aqui na plateia, se quiser ter acesso a essa apresentação, tem um QR Code aqui. Tem embaixo ali, tá tampando, mas tem um link que é bit.ly/CPGO-Lucas. Então com isso você pode acompanhar e ter acesso a essa apresentação depois também para vocês aí. Bom, então vamos começar, né? Quando a gente fala de robótica, eu acredito que a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é uma robótica específica, né? Você pensa ou na robótica do Exterminador do Futuro, né? O Android que veio para destruir tudo, ou você pensa nesse tipo de robótica, né? A robótica antiga, aquela que foi criada para automatizar processos repetitivos, como a montagem, a fabricação de veículos, né? Então essa aqui é uma robótica? É uma robótica, mas o que a gente está falando agora e o impacto na logística, ela vem de um outro tipo de robótica, que é a nova robótica. Essa aqui já está velha. A nova robótica ela é diferente. Ela é mais flexível, ela é mais inteligente, ela consegue automatizar tarefas não só repetitivas, mas que necessitam de um processo de tomada de decisão. Então aqui como exemplo a gente tem robôs baristas, robôs de inspeção, como esses da Boston Dynamics, tem robôs de serviço de entrega, como os da Syncar, e até os robôs mais POPs, aí, que são os carros autônomos, né? Então,
Tudo isso está inserido nessa nova robótica, que ela veio para trazer outra perspectiva de aplicação. A automação agora ela não só substitui os músculos, mas ela começa a substituir o processo decisório também. E bom, nessa nova robótica, a gente tem... A primeira pergunta que vem na cabeça é por quê? Por que isso está acontecendo agora, né? Robótica é uma coisa antiga, né? Você tem robôs aí desde a década de 60, de 50 e escalando aí na sua utilização na década de 80 e 90 com a massificação daquela velha robótica. Então, por que agora a gente vem se falando dessa nova robótica, né? Então, um paradigma muito importante, né, interessante de conversar é que as pessoas normalmente elas pensam que a mudança tecnológica ela vem de coisas extravagantes, né, e super caras, é a tecnologia de ponta, como um robô, um mecha de combate, né? Isso é a grande mudança tecnológica. Mas, na verdade, a mudança ela vem das coisas da última década. Aquilo que era cutting edge, que era ali a vanguarda da tecnologia da última década, ficando cada vez mais eficiente, mais barato, gastando menos energia, processando mais dados, gerando mais dados. Então, essa modificação é a grande mudança tecnológica, né? Então, um exemplo claro disso, aqui pegando duas fotos, uma de 2005 e uma de 2013, dá para ver uma mudança bem clara ali no comportamento das pessoas num evento, né? Que em 2005, você via ali algumas câmeras digitais, 1 ou 2 celulares, e em 2013 todo mundo de smartphone. Existia smartphone em 2005? Em laboratórios. Mas a massificação dessa tecnologia proporcionou com que você tivesse um device 50 vezes mais poderoso do que aquele que levou o homem à Lua na palma da sua mão. E essa é a grande mudança tecnológica. Então, os eletrônicos ficando cada vez mais baratos, mais potentes, mais eficientes, os computadores ficando cada vez mais potentes, a paralelização do processamento, a popularização das GPUs e, consequentemente, elas ficando cada vez mais baratas. Isso tudo contribui para que, na parte do hardware, o robô fique cada vez mais barato, mais compacto, mais fácil de ser montado. E, num outro paradigma, o aumento da quantidade de dados que nós capturamos e armazenamos. Então, se a gente pegar aí desde a ascensão dos smartphones em 2013, a massificação das redes sociais, a quantidade de imagens, vídeos, áudios e textos que nós produzimos, isso fez com que a gente tivesse a faca e o queijo na mão. Eu tenho uma grande quantidade de processamento, uma grande quantidade de insumo por meio dos dados, e com isso a inteligência artificial começou a crescer, né, a fermentar e a ficar cada vez mais eficiente e mais precisa, né? Então, esse ecossistema, né, esse caldeirão de coisas que foi acontecendo, proporcionou para que a nova robótica surgisse, né, como ali o corpo da inteligência artificial. Né? Então, essa é o grande momento que nós estamos vivendo hoje, né? E bom, e como que isso... Então a gente falou sobre robótica, mas como que isso impacta na logística em si? Então aqui a gente tem exemplos bem diferentes da utilização desse carrinho que está aqui. Então a gente consegue ver a utilização desse robô em ambientes prediais, verticais, acessando elevadores e fazendo entregas em múltiplos pavimentos, mas a gente também tem a aplicação desse robô dentro de condomínios. Então são aplicações completamente diferentes. Você lida com ambientes bem diversos, né? Então essa forma ilimitada de agir é uma característica fundamental dessa nova robótica. Veículo autônomo existe desde a década de 80. Né? A primeira viagem de uma costa até a outra com um veículo autônomo foi feita em meados de 85.
Então, por que nesses últimos 35 anos a gente não tem carro autônomo na rua hoje? Porque, como diz o ditado, né, o diabo ele vive nos detalhes, né? Então, você ter que lidar com pessoas dirigindo, com ambientes completamente diferentes, com climas completamente diferentes, impedem que a tecnologia que a gente tinha da velha robótica seja aplicada nessa nova era que nós temos. Então, a nova robótica ela vem para quebrar esse paradigma. Agora eu não tenho mais restrição onde agir. Eu tenho dado de todo e qualquer ambiente. Então vamos trazer esse potencial para esse tipo de solução. E um outro ponto muito importante da nova robótica é a integração com o dia a dia da sociedade. Então, você tinha na velha robótica robôs que eram ali ligados ao ambiente fabril ou num ambiente muito restrito. Poucas pessoas tinham contato com um robô de fato. E a nova robótica ela vem com aplicações que lidam diretamente com o dia a dia das pessoas, desde a delivery, né, entregar comida, entregar seus pedidos de e-commerce, fazer a intralogística dentro de um armazém. Então, tudo isso traz um potencial de aplicação maior. O mercado é bem maior. O robô é mais esperto. Você não tem limitação de onde agir. Então, esses são os 3 pilares ali dessa nova robótica, né? E além disso, né, a facilidade, o amadurecimento da computação traz um potencial de conexão com sistemas já existentes. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem aqui no canto direito inferior, a gente tem a aplicação desse tipo de robô com o iFood, que é uma plataforma que hoje faz ali mais de 30 milhões de entregas mensais. Então, é uma solução que já tem algum tempo, que já foi absorvida para o dia a dia da sociedade, e agora você está introduzindo um novo agente para poder otimizar esse processo, seja dentro de condomínio, seja dentro de shopping, né, fazendo a primeira parte da entrega ou a última parte da entrega. Esse tipo de solução agora ele traz esse potencial ali de conexão com coisas já absorvidas pela sociedade, né? E como a gente conversou há alguns slides, né, a aplicação dessa nova robótica ela traz um potencial de automatizar processos extremamente complexos, mas que são perigosos e até nocivos, né? Como é um processo de inspeção dentro de uma planta de óleo e gás, por exemplo, né? Então você tem aqui a aplicação da Boston Dynamics trazendo um robô que substitui um humano numa situação perigosa e extremamente complexa, né? Do outro lado, a gente tem um robô barista. Não é uma situação tão crítica quanto a de inspeção, mas agora trazendo um potencial de escala. Se você quiser um café às 3 da manhã, o robô ele vai fazer para você feliz, né? Você não precisa de ter essa limitação agora com essa nova robótica. E bom, voltando aqui para os nossos postulatos aí dessa nova robótica, uma grande parte, né, dessa flexibilidade é a possibilidade da gente trazer técnicas de inteligência artificial para generalizar o robô. Então, o mesmo robô que a gente vê aqui acessando o elevador, ele também está dentro do condomínio. Por quê? Porque eu tenho uma massa de dados, eu tenho uma solução que consegue se adaptar a situações adversas e, com isso, trazer a nova robótica para esse novo mercado, né? E por fim, a gente tem um modelo de negócio mais moderno e mais escalável, né? A velha robótica, você tinha robôs que você comprava, encomendava centenas ou dezenas de robôs para sua fábrica e você pagava aqueles robôs de antemão. Você tinha que ter um time de engenharia para cuidar daqueles robôs, um time de manutenção, e esse era um grande problema para você escalar esse tipo de solução para outros mercados.
que sejam não correlatos à indústria, né, ao setor tecnológico. Então, a utilização de um modelo de negócio flexível, como você aluga o robô, ou você usa o serviço do robô e você paga pelo serviço do robô, facilita a implantação desse tipo de solução, não só em operações industriais, mas em operações como essa de delivery, como de logística, como de inspeção ou de segurança. Então, esse novo modelo de negócio também é uma quebra de paradigmas que aconteceu para que a robótica se tornasse mais popular. E bom, beleza, então vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de negócios, né? A tecnologia ela é só tão importante quanto aquilo que eu consigo massificar por meio do capitalismo, né? Essa, infelizmente, é a realidade que a gente vive. Então, para que uma tecnologia ela seja impactante, ou comece e ela tenha futuro, a gente precisa ter uma forma de vender ela e escalar a saúde da empresa que está fornecendo aquele serviço. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês de comercialização desse tipo de robô é o modelo de serviço, que é basicamente uma assinatura. Então, a empresa ela oferece uma assinatura mensal ou anual para que você tenha acesso à frota de robôs autônomos e, com isso, você consegue se despreocupar com a área de manutenção, com a área de engenharia ou de implantação daqueles robôs. Então, esse novo modelo, ele faz com que o mercadinho da esquina consiga utilizar robôs, faz com que o pequeno armazém consiga utilizar, o condomínio residencial consiga utilizar esse tipo de solução, sem ter que se preocupar em manter aquele robô ou ter um dispêndio muito grande de capital para poder comprar uma unidade dessa. E, bom, esses dispositivos, né, eles ficaram cada vez mais complexos, então o time de engenharia, de manutenção que você precisaria, ele é muito capacitado. Isso acaba aumentando os custos disso. Então é por isso que esse tipo de solução ela ajuda não só a empresa que vende os robôs, mas também o cliente a adotar esse tipo de tecnologia. E bom, aonde que já existem robôs como esse de serviço, né? Então a gente falou sobre a nova robótica lá no começo, mostramos alguns exemplos, mas onde isso normalmente é utilizado, né? Então, setores automotivos e de manufatura que ali corriqueiramente já utilizam esse tipo de solução, né? Aqueles braços robóticos, aqueles sistemas de manufatura, eles já estavam cientes desse tipo de tecnologia. Mas graças ao robô como um serviço, as vantagens desse tipo de automação começam a ser facilitadas numa maior escala, né? E isso faz com que essas indústrias que já estavam familiarizadas com a robótica consigam utilizar desse novo momento para expandir as suas frotas, as suas fronteiras, o que eles estão fazendo com os robôs. Já setores que são adjacentes, né, não necessariamente estão dentro da área tecnológica, mas que são grandes consumidores, como a área de segurança, né, robôs estão chegando, né, com soluções que chegam a ser 65% mais baratas, né, do que você ter um guarda humano, né, alguém que faz a ronda ali naquele condomínio ou uma inspeção ali privada dentro de um ambiente, né. Então, esse tipo de solução ela chega para trazer uma nova perspectiva para esse mercado adjacente ao sistema tecnológico, né. E bom, complementando, né, o setor de logística, que é o grande ponto aqui da nossa discussão hoje, ele já é um early adopter desse tipo de tecnologia, né? Ele já traz operações com robôs desde o começo, né, dos anos 2000. Mas o sistema de robô como serviço ele começa a trazer uma perspectiva para escalas menores também, né? Você tem a Amazon, por exemplo, que comprou uma empresa de robótica para poder aplicar nos seus armazéns. Você tem grandes empresas como a FedEx, como a DHL, que começam a absorver empresas ou a investir no sistema robótico
para poder, no ecossistema robótico, né, para poder ter essas soluções nos seus armazéns. Mas no robô como um serviço, agora você não precisa comprar uma startup de robótica para poder aplicar no seu armazém. Você pode simplesmente contratar o serviço. E tem diversas empresas que oferecem esses serviços de picking, de intralogística, de fulfillment ali, para esses ambientes de armazém, né? E aí você tem grandes empresas como a Locus Robotics, que tem ali dezenas de milhares de robôs em operação, com dezenas de empresas diferentes, né? Então, trazendo esse novo modelo de negócio, acabou simplificando a adoção até para armazéns menores, ecossistemas de logísticas que são menores ali, com menos capital para investir nesse tipo de solução tecnológica, né? E, além disso, né, esse modelo de serviço ele acaba se tornando mais atraente para setores que sofrem com a sazonalidade, né? E o setor de e-commerce claramente é um desses, já que na Black Friday ou no Dia das Mães ou no Natal você tem aí grandes picos e aí você precisaria ter uma grande frota de robôs o ano inteiro para atender esses picos sazonais. E no modelo de serviço você consegue trazer robôs ali de forma dinâmica. Esse mês eu vou precisar de mais, ou essas semanas eu vou precisar de mais robôs. Isso traz uma flexibilidade para o setor de logística bem interessante, né? E bom, beleza, a gente falou de tudo o que dá para fazer com robótica, o que aconteceu e o que hoje é utilizado, mas isso funciona no Brasil mesmo? Dá para fazer robô no Brasil? E, bom, eu acho que esse exemplo aqui mostra que realmente dá para a gente fazer esse tipo de solução no Brasil. Então aqui um exemplo meu próprio ali. Eu pesquisei por vários anos na universidade a robótica, né? Acabei criando um grupo de robótica na universidade, né? Que vive até hoje aí com grandes membros. Mas trazendo essa experiência, né? Acabou gerando uma semente ali de curiosidade. Poxa, será que só japonês, russo e alemão e americano que consegue fazer robôs? Então, essa dúvida, essa curiosidade, né, acabou me empurrando para o empreendedorismo. E, em 2019, né, eu cofundei a Syncar aí, com um time sensacional, que hoje, né, a Syncar ela exporta esses robôs para o Canadá, para a Irlanda. A gente tem operações bem competitivas com empresas globais. Isso mostra que o potencial da tecnologia a gente tem. Pode não ter ali uma história, né, um momento ali favorável, mas a gente tem fomento. O ecossistema de inovação no Brasil, ele consegue dar apoio, e a Syncar é um exemplo disso, né? A gente se apoia bastante no ecossistema Embrapi. Somos um grande parceiro aí do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, e com essa parceria, né, agora a Syncar, numa posição mais confortável, ela olha para o ecossistema e fala assim: temos que começar a popularizar mais robótica, temos que ter mais pessoas falando de robótica, fazendo robótica, mais empresas de robótica no Brasil, para criar esse ecossistema. Então, esse último ano, a Syncar propôs um projeto em conjunto aí com a FAPEG, o Embrapi, a UFG, da criação do primeiro dataset público de robótica urbana do Brasil. E esse dataset ele vai ser público e gratuito, para que empresas ou universidades, pesquisadores consigam utilizar esses dados capturados pelos robôs da Syncar ou por outros robôs que nós temos no projeto, para desenvolver soluções análogas ou para resolver problemas diferentes nesse ecossistema. E com isso a gente vai criando esse histórico, a gente vai montando um ecossistema que vai dar suporte para que outras startups, outras empresas, não só de robótica, mas de setores análogos, consigam utilizar essa solução e mostrar que dá para a gente fazer tecnologia de ponta no Brasil também. Então, dá para fazer no Brasil. Respondendo a pergunta, dá para fazer no Brasil, foi feito e tem que ser feito. A gente não pode ser um país que importa tecnologia e localiza. A gente tem que
trazer a nossa própria tecnologia, né? Os robôs da Syncar, eles são tão competitivos, por quê? Porque a gente teve que fazer um robô que seja comercialmente viável no Brasil. Um robô que você importa vários sensores, várias peças. A gente teve que desenvolver vários dispositivos para dentro do nosso veículo para poder trazer uma solução que seja viável comercialmente para o Brasil. E isso nos tornou extremamente competitivos lá fora, né? Então esse é um processo bem bacana. E bom, como que foi essa jornada, né? Como que a gente saiu de uma competição de robótica, de uma equipe ali de malucos, e chegamos numa empresa que hoje exporta robôs. Então, lá em 2019, né, eu acho que análogo à história de muita startup, a Syncar começou com uma ideia na cabeça, fomos atrás de um apoiador, né, dos anjos, e a gente tinha uma ideia de, poxa, quero fazer solução de robótica no Brasil. Quando você olha para esse tipo de mercado, a primeira coisa que vem na cabeça é o mercado industrial. É a velha robótica, que já estava incrustada ali na gente. Então a gente começou fazendo esses carros ali, que vocês podem ver amarelos ali na direita superior, que são rebocadores. Aqueles ali são veículos de 300 quilos, mais ou menos, que rebocam aí até 3 toneladas, e são veículos para aplicação industrial. Só que tem um grande problema nesse tipo de solução aqui, né? A escala comercial disso é muito baixa. As grandes empresas, elas vendem poucas unidades por ano. Então, como que você mantém uma solução? Você tem que todo um processo de venda, de convencimento de ter uma solução autônoma, e aí você vende 6 unidades no ano. É difícil de você manter uma solução comercial. Então, como toda startup, lá no começo nós pivotamos, fomos para uma outra solução. E daí que surgiu a ideia do nosso robô de entrega, né? E aí, olhando nessa nova perspectiva da nova robótica, a gente criou um produto que consegue trazer uma escala de operação que com humanos você não consegue. Então, pensando no Canadá, nos Estados Unidos, você tem uma problemática de falta de entregadores. Então, esse tipo de solução ela é muito atrativa para lá, não só comercialmente, mas num sentido estratégico. Então, nós começamos com esse tipo de solução no Canadá em 2019. Já em 2020, né, evoluindo o nosso protótipo, a gente começou a conversar com o iFood. O iFood começou a ver o potencial nesse tipo de tecnologia, e já em 2020 nós começamos o primeiro piloto com o iFood dentro de um shopping em Ribeirão Preto. Então, a operação do iFood, né, ao contrário do que você pode pensar no primeiro momento, né, você tem várias facetas, né? Não é só um entregador entregando na sua casa, né? Eles têm problemas de logística para poder tirar pedido de dentro do shopping. Então imagina um entregador que vem aqui no Passeio das Águas e ele precisa ir no restaurante X. Primeiro ele precisa achar um local para estacionar o veículo dele, ele precisa de uma solução para achar onde que é aquele restaurante, pegar o pedido. Então nisso ele demora 15, 20 minutos para poder pegar o pedido e tirar ele de dentro do shopping, né? Hoje já existem soluções que facilitam isso. Então se vocês derem uma passada por trás do shopping, vocês vão ver várias docas de delivery. E nessas docas os pedidos eles são ali concentrados para que o entregador só passe na doca e depois saia para fazer a entrega pro consumidor final. Só que esse tipo de solução, ela demanda pessoa. Então a pessoa ela vai no restaurante, pega o pedido e leva para a doca. E isso, a pessoa nesse tipo de solução, né, ela acaba andando ali alguns quilômetros dentro do shopping durante o dia. É uma solução muito exaustiva, né? Então, em 2020, a gente propôs a hibridização disso. Então, em vez de uma pessoa fazer todo o caminho, o robô ele faria a perna mais longe. Então, em 2020, a gente começou a pegar pedidos em restaurantes que eram longe da doca e concentrar eles ali próximo para que um humano consiga interagir com o robô, pegar o pedido e entregar para o entregador. Essa jornada foi muito interessante, porque a gente estava
fazendo uma solução para as calçadas no Canadá, e aí a gente passou a usar esse mesmo robô dentro de um shopping no Brasil. Então, esse pulo de contexto, ele no começo foi bem difícil, mas acabou trazendo uma expertise muito importante para o nosso time, de flexibilizar a solução, de trazer algo que eu consigo utilizar tanto no outdoor quanto no indoor. E essa foi o grande clique que nós tivemos em 2020 para poder trazer ali, né, à tona, à vida, né, esse tipo de solução. Né? Então, essa jornada, né, depois de 2020, a gente teve aí anos muito difíceis ali com a pandemia, né? Os shoppings eles fecharam, nós tivemos que trazer a solução da Cinca para outros panoramas, e aí a gente acabou entrando dentro do ecossistema de condomínios. E aí, em 2021, a Cinca fez, né, mais de 500 entregas num condomínio em Ribeirão Preto, e agora a gente está começando a se expandir para grandes condomínios em São Paulo, com mais de 700 casas, para a aplicação desse tipo de tecnologia. Então, todo esse processo de aprendizado, né, acabou forjando a ferro e fogo ali a nossa solução, criando algo que é bem eficiente, econômico e versátil. E bom, como que funciona um robô desse? Né? Vamos falar da tecnologia por trás. Então, para ser uma solução flexível, a Cinca criou um modelo de blocos, né, de building blocks, para poder criar uma solução. Então, se eu tenho uma solução dentro de shopping, o building block ele é próximo a esse aqui. Se eu tenho uma solução em condomínio, eu vou ter alguns bloquinhos a mais, mas o esqueleto continua sendo esse. Né? Então, na direita ali, na esquerda, na minha direita, né? Na esquerda de vocês ali na parte de cima, vocês conseguem ver o processo de mapeamento que é feito dentro de ambientes internos. Então, numa operação em shopping, em condomínios residenciais, nós fazemos um processo de setup, tal que o robô cria um repositório visual ali interno daquele ambiente. Então a gente sai com o robô controlando ele faz esse repositório visual, e aí em produção ali, né, quando o robô está funcionando, a gente tem a todo momento ele olhando para esse banco de dados visual dele e tentando entender, eu tô na frente da Riachuelo, ou tô na frente da loja X, da loja Y. E isso traz um nível de acurácia na casa de centímetros para uma operação que não utiliza GPS no ambiente interno. Então, essa aplicação de mapeamento ela foi crucial para que a gente dominasse a solução indoor. Né? E aí, depois que a gente faz esse mapeamento, o processo de localização, além dessa olhar para trás, olhar para o ambiente, tentar entender onde eu estou, o robô utiliza diversos sensores, diversos algoritmos para poder ter uma solução mais ali robusta a erro, né? Vai que tem 2 Riachuelo no shopping, ou vai que tem 3 quiosques que são iguais. Então, nesse tipo de situação, você tem outros sensores, né? Sensores IMU, que é o mesmo que nós temos nos celulares para ver ali a angulação do celular, né? A posição relativa ali, as acelerações. Nós também temos sensores ali de odometria nas rodas, que é o mesmo velocímetro que vocês têm no carro, por exemplo. Nós temos no veículo. Cada uma dessas rodas ali tem um motor. Então o robô ele consegue controlar de forma diferencial ali o seu movimento. Ele dirige igual um tanque. E com isso a gente consegue entender, né, aonde que o robô está. Depois disso vem uma parte muito importante, né, que é entender o contexto próximo ali do robô. Então, fazer essa percepção de pessoas, de objetos, de contexto do que está acontecendo ali próximo ao robô. E a partir dessas duas informações, sabendo aonde eu estou, aonde que as pessoas estão, os objetos, o robô ele consegue planejar e navegar nesses ambientes.
Então, por meio de diversos algoritmos de tomada de decisão e de navegação, a gente traz um comportamento esperado para o robô próximo de pessoas, próximos de outros robôs, como vocês podem ver ali, para que ele consiga navegar nesses ambientes de espaço bem pequeno e com alto fluxo de pessoas, né? E não menos importante, ali está... Quem conseguiu acessar o QR Code talvez consiga ver melhor, mas naquela imagem ali, a gente consegue ver o feedback que o robô passa por um operador. Porque uma parte tão importante quanto o robô ser autônomo é ele conseguir pedir ajuda em situações onde ele não vai conseguir ser autônomo. Então é melhor você pedir ajuda do que você atropelar alguém. Essa é a filosofia que nós temos na Cinca. Então o robô, em situações como no shopping, que a gente encontra uma criança tentando subir no robô, é melhor o robô pedir ajuda para um operador do que a gente ter algum acidente, né? Então, esse processo de feedback, esse dashboard que a Syncro construiu, ele vem para trazer essas informações de formas digeríveis ali para um humano, né? E, bom, isso traz um potencial tal que a gente consiga ter um operador controlando, né, ali supervisionando, na verdade, múltiplos veículos. Então, o rate que a gente trabalha hoje na Cinca é que um operador ele fica esperando na fila e ele consegue atender chamados aí de até 10 veículos, né? E quanto mais eficiente, mais esperto, mais nova a robótica, menos pessoas você vai precisar até o momento em que um robô vai estar ajudando o outro. E aí vira o exterminador do futuro mesmo. E, bom, por fim, pessoal, esse era o vídeo que estava dando problema na apresentação. Mas, enfim, era mais um vídeo mostrando a interface de como funciona o nosso robô, né? Mas aqui a gente tem outros vídeos mostrando um pouquinho mais de como ele atua na prática, né? Então, aqui mostrando um pouquinho no lado esquerdo ali superior, o nosso robô operando dentro de shopping, né? Então, mostrando ele desviando de pessoas, dando passagem para a pessoa, interagindo com crianças no carrinho elétrico, né? Que virou uma febre aí, em tudo quanto é shopping você tem essa solução. E aí a gente acaba tendo um congestionamento ali dentro do shopping com as crianças e o robô. Mas da mesma forma a gente tem operação em logística interna, né? Aqui dentro de uma planta, de uma fábrica, né? Numa planta de manutenção, na verdade, de veículos elétricos. Embaixo na esquerda ali tem uma operação dentro de condomínios, que o veículo consegue andar tanto em calçada quanto em ciclovia. E aqui a gente tem as operações fora do Brasil que a gente vem pilotando, desde a operação de inspeção de calçadas, que é uma coisa muito alien aqui para a gente no Brasil, mas no Canadá as calçadas elas são propriedade da prefeitura. Então, se você, por exemplo, escorregar numa calçada ou bater o dedão numa parte da calçada que está quebrada e cair, se machucar, você pode processar a prefeitura. Então, eles têm ali todo um processo que é feito no período do verão, no Canadá, para inspecionar todas essas calçadas e garantir, né, que aqueles danos que tem na calçada do processo de degelo ali, né, do inverno, que aquilo não vai causar nenhum problema para a população. Então, tem diversas empresas, a gente vem pilotando com 2 no Canadá, que hoje utilizam um estudante com carrinho de mão, com um monte de câmera no carrinho de mão para fazer o mapeamento desses locais, e a gente vem estudando a utilização dos robôs para fazer esse processo de forma automatizada, né? E na Irlanda a gente vem explorando o comum da utilização desses robôs fora do Brasil, que é você fazer essa entrega de última milha, né? Então, eu levar comida, levar remédio, levar mercadorias, né, ali de supermercado, e fazer uma entrega ali num raio de 2,5 km daquela loja, por exemplo. Ou dentro de um campus de universidade, ou fazer entrega de comida dentro do campus. Ou até dentro de um campo de golfe, que é da onde foi tirada essa foto aqui. Então, as aplicações elas são inúmeras.
com o mesmo veículo. Isso mostra o poder e a versatilidade dessa nova robótica, né? E bom, só para trazer alguns números aí do que a gente vem fazendo com o iFood, só em 2021, no segundo semestre, a gente fez 1.400 entregas dentro de shoppings. A gente fez dessas entregas 93% sem intervenção humana. Então, dessas 1.400 entregas, só 7% que o robô pediu ajuda. A maioria por causa de criança. Mas é uma aplicação extremamente robusta, mas como eu falei, a gente precisa de ter um humano no loop para garantir a segurança total, né? E o mais legal, o tempo de entrega, aqueles 20 minutos que eu falei para vocês, que o entregador demora, né? A pessoa que vai pegar o pedido no restaurante e levar para a doca, esses 20 minutos a gente conseguiu reduzir em até 40%. Né? Então, naqueles restaurantes mais longes, que demorava ali 15, 18, 20 minutos, a gente conseguiu reduzir em 6 minutos o tempo de entrega utilizando esses robôs. E se você pensar, é 6 minutos em 40 minutos, em 50 minutos que o iFood demora para te entregar. Então, é uma solução muito funcional, né? E agora a gente vem testando entregas de última milha em condomínios, verticais e horizontais, como vocês podem ver aqui no lado direito, né? De novo, criança, né? E bom, a nova funcionalidade, então a Syncra, eu falei para vocês todo esse processo do robô como serviço e tal, mas um próximo passo, né? Isso é uma coisa que a Syncra lançou no mês passado, é o nosso Delivery as a Service Hub. Então, em vez de trazer uma solução que ela está atrelada a um único cliente, então estou atrelado somente ao restaurante X, ou ao mercadinho Y, ou à drogaria Z. O que a gente oferece é uma frota autônoma dentro de um ambiente para eu entregar qualquer coisa. Então imagina um cardápio digital que você consegue pedir tanto da churrascaria, quanto da hamburgueria, quanto do japonês, no mesmo local, e um robozinho vai entregar para você. O robozinho vai até o restaurante, pega o pedido e traz para você na sua mesa. Então, essa solução, né, a gente vem pilotando ela dentro de um centro comercial em Ribeirão Preto, que é essa imagem aqui, é como se fosse um shopping de empresas, né, basicamente, mas tem um potencial de ser aplicado em aeroportos, em armazéns, em coworkings, não só para entrega de comida, mas isso pode ser entrega no almoxarifado. Então você está num ambiente fabril, tem vários almoxarifados ali, você precisa de uma ferramenta específica ou de uma peça específica, você pode pedir nesse cardápio digital e o robozinho vai buscar e traz para você. Então essa flexibilidade traz um novo ângulo agora, né? Eu não estou mais trabalhando com uma empresa, um robô. Eu estou começando a compartilhar robôs. E essa é a visão que a gente tem para o próximo passo da nova robótica, que é começar a compartilhar robôs. Da mesma forma com que a gente compartilha ambientes, com instalações, a gente vai começar a compartilhar robôs no futuro próximo. E aí, para trazer uma perspectiva para vocês, essa aqui é um mapeamento de maio de todas as empresas de robótica do mundo. E a gente ficou muito feliz de ter sido mapeado nesse survey como um dos principais players aí da área de robótica. E aqui numa escala de maturidade ali, né? Você vê que a gente está no meio do bolo ali, né? De maturidade, já que é uma indústria muito nova. Então você tem alguns outliers, como a Starship, que tem a empresa mais velha do segmento, que tem aí, né, pouco mais de 2.500 robôs em operação, e esse é a maior potência do mercado. Então tem um grande espaço ainda de crescimento, de brigar por fatia de mercado, seja no Brasil ou fora, né? Então a gente ficou muito feliz de ter sido mapeado aí junto com eles nessa pesquisa, nesse survey, né? E bom, pessoal, eu queria abrir agora para perguntas, né? O que eu quis passar para vocês aqui é um pouquinho sobre esse mundo da robótica, dessa nova robótica, né? Como eu disse na palestra. Mas eu queria abrir agora para tirar dúvidas, para falar um pouquinho mais. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o robô, sobre o que ele faz, enfim, pode ficar à vontade de fazer pergunta.
mas iremos abrir agora para interagir com vocês. E bom, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dá para escutar? Alô, alô? Show? Escutar? Cara, parabéns pela trajetória. A minha pergunta é se existe alguma demanda, está sendo demandado em ambientes de saúde, hospitalar, algo. Se você pode comentar um pouco mais sobre isso, por favor. Ótima pergunta. Obrigado. E isso é uma coisa que eu, inclusive, estava discutindo com um cliente na semana passada, viu? A gente vê uma aplicação muito grande em 2 setores que ainda não conseguimos penetrar, que é o setor de hotelaria e o setor de hospitais, né? Em hotelaria e hospitais, a aplicação que a gente vê é muito parecida, que é levar desde comida até, né, roupas, né, e, enfim, roupas de cama, fazer essa logística interna dentro do hospital. Essa parte ela é menos sensível do que a parte de, por exemplo, levar medicamentos, levar insumos, né, biológicos como exames ou né, bolsas de sangue, enfim. Essa aplicação é um pouquinho mais sensível e mais regulada. Então a gente vê isso como um segundo passo. Mas o primeiro passo da nossa aplicação em hospitais provavelmente vai ser nessa solução de levar comida para o quarto do paciente, né, levar roupa de cama, trazer roupa de cama, e aí esse tipo de logística é uma que a gente vê e é muito próxima do setor de hotelaria também, que é uma solução bem análoga, né, de levar desde comida, entregas e logística de roupa de cama. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Por favor. Quando você tem, por exemplo, num condomínio horizontal e em um shopping, num condomínio vertical, do condomínio horizontal, você põe chip ao longo das vias, e no condomínio vertical, como que ele consegue acessar o elevador? Ótimas perguntas. E são perguntas que a gente vem... Consegue dar o play na apresentação para eu voltar um vídeo? Mas esses são... Na apresentação de slides. Boa, obrigado. Então, vou começar respondendo na aplicação vertical, né? Como que o robô interage com elevadores, né? Então, acho que tem um videozinho... Acho que eu passei. Aqui. Bom, para atender no ambiente vertical, né, a gente faz toda a preparação do ambiente. Uma parte dessa preparação é interagir com o elevador por meio da internet. Então o veículo ele não tem nenhum dedinho igual do R2-D2 do Star Wars, né, tentar apertar os botões. Então o que a gente faz o elevador normalmente tem um dispositivo no painel que permite a comunicação dele pela internet. E aí, com esse portal de comunicação, a gente consegue pedir para o elevador, eu quero que você vá para o andar tal, me fala em qual andar você está, mostra para mim quanto tempo, quantas pessoas tem dentro ali de você, quanto tempo você vai demorar para me atender. Então, essas funcionalidades, a gente interage com uma empresa de automação de elevadores e ela fornece esse portal. E aí, do nosso lado, o que o robô faz? Primeiro, o robô estaciona na frente do elevador, se posiciona para entrar no elevador, pede para o elevador ir para aquele andar, e aí ele entra lá dentro e pede para ir para o andar que ele precisa sair, né? Então aqui você consegue ver na nossa plataforma o robô lá dentro do elevador, e aqui ele está chamando o elevador. Quando o elevador chega no local, ele sai e aí ele vai fazer a entrega ali. Então no ambiente vertical a gente se apoia de um IoT no elevador para poder comunicar. No ambiente externo, a gente não precisa fazer nenhum tipo de preparação no condomínio. Então esse é um dos pontos de flexibilidade dessa nova robótica. Eu, por meio da aplicação de GPS e da visão computacional no robô, ele consegue saber, primeiro, aonde ele tem que entregar. Então,
para explicar um pouquinho da solução em condomínios, né? Tem um hub na portaria do condomínio, onde todas as entregas de e-commerce elas chegam e são afuniladas para dentro desse hub. E lá é cadastrado todos os pedidos e o condômino tem um aplicativo que chega uma notificação para ele quando chega um pedido, né, para aquela casa, né? E aí com isso ele consegue agendar. Eu só vou estar em casa depois das 7h30, então o robô entrega para mim às 8h. E às 8h o robozinho vai entregar na casa dele, a gente tem a posição georreferenciada da casa dele, e ele vai por meio, dentro da calçada, da ciclovia ou da rua ali dentro do condomínio. Mas ele anda de forma autônoma nesses ambientes, sem precisar de um setup no condomínio, chips ou, enfim, marcações específicas para ele. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, obrigado. Vocês foram uma palestra, vocês foram uma plateia incrível. Obrigado aí. Obrigado pelas perguntas. E bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, tiver no chuveiro mais tarde, pensando na vida, pensando nos robôs, e aí surgiu uma pergunta, vou deixar aqui o meu contato. Pode ficar à vontade, está no finalzinho da palestra. Aqui. Tá na frente. Mas Lucas Assis tem o meu LinkedIn ali, tem o meu e-mail. Vocês podem acessar a palestra por meio daquele QR Code que eu mostrei para vocês. E bom, pode fazer qualquer tipo de pergunta, interação ali por meio das redes sociais, tá bom? Obrigado, tenham uma boa tarde e façam mais robôs, tá bom? Tchau, tchau.